Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós continuamos aqui dentro das nossas aulas de geografia, conversando sobre a importância da água e do solo nas nossas vidas, Então a gente já falou bastante, estamos falando ainda sobre o solo, Já em outros momentos falamos sobre a importância desse solo para o extrativismo mineral, de onde são tirados os minérios, que vão dar origem a outros produtos. Falamos que é do solo também que vem os alimentos que nós consumimos, Então, por isso, a atividade agrícola é a atividade mais importante que é desenvolvida a partir do solo, tá certo? Mais importante que qualquer outra atividade é a atividade agrícola, porque é ela quem produz os alimentos que consumimos. E não só nós, mas aqueles que virão depois de nós. Então vamos lá para o nosso livro para ver o que ele vai falar hoje. Olha ali, ele vai falar sobre o uso do solo, os impactos e as soluções. Porque se ele é um recurso natural, se nós já sabemos que ele demora milhões de anos para se formar e que para formar 1 centímetro de solo precisa de 400 anos, será que se a gente destruir o solo, nós vamos ter local para plantar mais à frente, daqui mais alguns anos? Não, porque ele demora muitos anos para se refazer, ou para se renovar, ou para se transformar. Então, a gente precisa cuidar desse solo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são os impactos e as soluções do solo. Então, olha lá. Como o solo é o suporte para toda atividade humana, porque é nele que nós construímos as nossas casas, os nossos prédios, tudo está construído no solo. É dele que nós tiramos os alimentos, é dele que se extrai os minérios, Então, o solo ele é importante para muitas atividades. Ele é o elemento natural mais exposto aos impactos ambientais. Então, aquilo que é mais impactante acontece com o solo, porque ele é o que está mais exposto, até porque é nele que se desenvolve a maior parte das atividades humanas. Com o aumento da busca por alimento, a atividade agrícola se intensificou e, com isso, os seus impactos também aumentaram. Quer dizer, quanto mais pessoas no mundo, mais alimento é preciso produzir para alimentar todo mundo. E quanto mais alimento precisa produzir, mais o solo vai se destruindo. E é disso que nós vamos ver ali, ó. Para aumentar as áreas de plantio e pasto, a vegetação nativa é retirada. Então, se eu preciso plantar mais, eu preciso de mais espaço para plantar. Se eu preciso ter mais gado para gerar leite, para gerar carne, eu preciso de mais espaço para eles pastarem. E muitas vezes, para eu conquistar esse espaço, eu preciso desmatar alguns lugares. E aquela vegetação que era natural ali deixa de existir, Sem a vegetação, o solo fica desprotegido e cada vez mais pobre. Lembram lá nas camadas de solo? A gente via que na camada da superfície ficava o quê? O material orgânico, que são as plantas que revestem esse solo. Então ele diz o quê? Que conforme a gente vai tirando essas plantas que nasceram ali com aquele solo, a gente vai deixando o solo desprotegido. É como se a gente tirasse uma camada dele. E ele acaba ficando desprotegido e cada vez mais pobre, quer dizer, cada vez mais sem riquezas naturais no sentido de sais, minerais, de outras substâncias, outros nutrientes ali que fazem aquele solo ser produtivo. As chuvas acabam criando crateras, como as que podemos ver na imagem ao lado. Então, olha aqui, ó. Isso daqui é a abertura de crateras feita pela chuva. Por quê? Porque o solo está desprotegido, Se a chuva, o vento, o sol conseguiram esfarelar a rocha que deu origem a esse solo, imagina essa parte mais sensível do solo, Outro problema que causa danos ao solo é a sua compactação. O solo, em seu estado natural, possui pequenos espaços que são chamados de poros. Tanto é que quando chove, o que acontece com a terra? Ela vai absorver essa água da chuva. Esses poros ficam preenchidos com água e a água que são muito importantes para as plantas.
Quando um solo é poroso, ele permite a planta crescer sem dificuldade. Então, poroso é ter vários poros. É que nem a gente, quando a gente olha o nosso braço, a gente tem vários furinhos, né, pela pele, que é por onde sai o suor. Então, poros é como se a terra tivesse vários furinhos ali, né? E aí ele diz isso, que quando o solo é poroso, ele permite a planta crescer sem dificuldade. Quando um trator ou máquinas agrícolas passam sobre o solo, os poros deixam de existir, dificultando o crescimento das plantas. Porque quando passa a roda, quando passa o pneu lá do trator, né, o pneu da colheitadeira, ele vai amassando aquele solo, né, ele vai deixando o solo compacto e aí ele vai perdendo esses poros. E aí a planta não consegue, né, nascer com facilidade. Olha aqui, ó. Olha a diferença de um solo não compacto, né, que é um solo poroso, é como se a terra fosse mexida, assim, fofa, né? E olha aqui quando passa, né, a roda do trator, o que acontece? O solo fica achatado, né, fica pressionado, fica compactado, fica uma pasta. Né? Então ele não é mais fofo assim, ele fica assim. E aí a planta tem dificuldade de nascer. Quando o solo é usado de maneira errada, ele perde a sua fertilidade. Isso significa que ele não terá mais os nutrientes necessários para que as plantas cresçam. Olha que importante isso, hein? Quando ele perde a sua fertilidade, quer dizer, quando ele começa a ficar um solo fraco, um solo sem nutrientes, ele não vai servir mais para plantar qualquer coisa que seja, porque a planta precisa dos nutrientes que estão no solo para crescer saudável, né? Se ele não tem mais esses nutrientes, como é que a planta vai nascer ali? E isso afeta diariamente a produção de alimentos e os animais que se alimentam de vegetais e pequenos seres que dependem do solo. Então vamos pensar, se o solo não tem mais nutrientes, não vai mais nascer plantinha ali. Se não vai nascer mais plantinha ali, não tem como, né, não vai ter alimento, nem para as pessoas e nem para os animais que precisam daquele alimento. Então nós vamos ter vários problemas. Porque a vaquinha que dá leite, que dá carne, ela precisa se alimentar. Se aquele solo não produz mais alimentos, nem nós vamos conseguir nos alimentar, porque não vai ter plantação, né, de alimento ali para a gente consumir, e nem a vaquinha vai se alimentar. Logo, se ela não vai se alimentar, ela vai produzir leite? Não. Ela vai servir para o abate, né, para o comércio de carne? Não. Então, olha o problema. Viram como é sério? Então, olha lá, esses pequenos animais não só dependem do solo, como também ajudam a tornar o solo mais fértil. É o caso da minhoca, né? Então, na terra existem pequenos animais. E eles são fundamentais, porque eles ajudam a terra a ficar fértil. Porque, por exemplo, a minhoca vai cavando tuneizinhos, né, na terra, e é por onde passa o ar, por onde passa a água, né? Então, são animais que moram dentro da terra e que ajudam a terra a ser mais fértil. Para saber mais, então, sagradas lavradoras. O papel das minhocas como arados e adubos naturais. Quem vive da agricultura sabe, terra que tem minhoca é terra boa. Tal sabedoria, construída no duro trabalho diário no campo, chega agora aos centros de pesquisa. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, após análises realizadas no Sudão, lá na África, concluiu que a grande fertilidade do solo do Vale do Nilo, no Egito, não se deve apenas à matéria orgânica e aos minerais depositados pelas cheias do rio, mas principalmente ao trabalho das minhocas, que transformam essas substâncias em adubo. Disso a rainha Cleópatra já sabia. Ela considerava as minhocas seres tão sagrados quanto os gatos que venerava. Tanto que baixou um decreto real declarando os animais intocáveis e impedindo a sua remoção do solo. Porque nessa região do Egito tem o rio Nilo. E o rio Nilo ele tem épocas de cheia. Então quando ele enche, ele inunda várias partes, né, de terra. Quando ele baixa, essas terras estão preparadas, elas são férteis para a plantação. E por muito tempo as pessoas achavam que a terra ficava fértil por conta do quê? Dos sais minerais e da matéria orgânica que esse rio trazia quando inundava.
Só que as pesquisas indicam que, além disso, o que de fato faz aquele solo ser fértil são as minhocas, que vão transformar esses sais minerais, esse produto orgânico, em adubo para aquela terra. Né? Porque como elas fazem vários caminhos, esses sais minerais, né? essa matéria orgânica que o rio trazia, vai sendo absorvido pelo solo. Viram que legal? E a rainha Cleópatra, há muito tempo já sabia disso, né? Tanto é que ela fez um decreto que ninguém podia tirar a minhoca da terra. Viram só que importante? Vocês conseguem perceber como na natureza tudo tem um porquê de existir? Nada está separado. Tudo está bem juntinho e uma coisa interfere na outra. Tá certo? Então vamos ficando por aqui. Eu encontro vocês em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.